Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, diretamente aqui da EDS Comunicação, estamos no ar com mais um episódio do Ponto Fora da Curva Podcast. Pessoal, hoje o nosso tema, o nosso episódio de hoje, a gente vai emergir no mundo da hidráulica, no mundo da filtragem. Vamos falar um pouco de, sei lá, razão, beta, micragem. Vamos falar, aprofundar um pouco do contexto do que é hidráulica. Lógico que a gente não está gravando vídeo-aula, já volto a falar para vocês. É um bate-papo, é uma interação, mas para isso eu tenho que trazer os experts, né? Trazer os experientes. Trouxe Carlos Gugel, meu nobre amigo Carlos Gugel, tem já tem uns 40 anos aí desse mundão da hidráulica, né? Mais ou menos 40 anos, né? Só de Mas uma. isso a gente não divulga muito, não, né? Embora os cabelos brancos Senão vamos descobrir a já idade do homem, entregam, vamos né? descobrir. Cara, e aí também veio o nosso amigo aqui, Rafael, né? Rafael, que também tá nesse mundo da hidráulica aí. Não tem 40 anos igual o Gugel não, mas tá quase lá, né? Quase lá aí, uns 6 anos já nessa luta Na aí. labuta. Tá engatinhando ainda, Engateando né? aí, Mas tô estagiando ainda no mundo da hidráulica ainda. o Rafael que é corredor de cavalo aí, o derruba boi pelo Corredor não, rabo. pô, é vaqueiro. Vaqueiro, é vaqueiro. Vaqueiro, né? Rafael É não manda, né? vaqueiro. Tá Corredor certo. de cavalo. E essa televisão de novo, pessoal, já questionei aqui o seu Edson, o Célio, que essa televisão não vai ter uma vida útil muito longa não, viu? Vou logo avisando que eu não sei se é porque eu tenho um pouquinho de hiperatividade, o TDAH não deixa, mas vamos lá. Pessoal, obrigado por ter vindo. O Rafael já foi meio que muito De última improvisado, hora, de né? última hora, né? Ah, Gugel, obrigado, cara. Hoje, atualmente, tá no mercado ativo, né, Gugel? Muita tô. experiência, muita vivência aí nesse mundão louco aí da hidráulica, da lubrificação. Quiser, fique à vontade, pode. Aproveitando aí a sua carona, né? O, eu tenho o óleo no sangue. Pessoal dizem, eu tenho a hidráulica no sangue, a filtragem do sangue, né? Isso aqui representa muito bem, né? Essa é a Eu empresa atualmente que o senhor está hoje, né? Essa empresa, eu sou funcionário dessa empresa, PSI. PSI, um abraço aí para o time da PSI, da unidade de Salvador, né? O pessoal deve assistir a gente aqui, Tomara. né? A PSI, ela tem um ramo de atividade, né, bem diversificada, né? Não sei se dá para ver aqui, né? Dá tranquilo, pode ficar à vontade. Né? Tem bem diversificada, a gente trabalha com mangueiras, pneumática, hidráulicas, vedações, recuperação de cilindros, bombas, né? Mas o assunto de hoje, a gente vai focar na filtragem, né? A gente vai contar um pouco de como isso surgiu e das versões das normas que existem no mundo hoje a respeito desse assunto, que é um assunto que eu tenho muito interesse em divulgar, né? Se eu não fizer isso aqui, como é que vai surgir novos Rafaéis aí, né? É Isso verdade. mesmo. E é um mundo muito. Não deve ser esquecido, né? Muito vital dentro da indústria. Porque hoje não tem como. Você tem que estar dentro desse quesito lubrificação, dentro do quesito filtragem, ativos, praticamente 90% dos Na ativos. verdade, sim, a filtragem, cara, ela anda ligada com a hidráulica, né? O óleo, né? Ela é o Exatamente. sangue da hidráulica, né? Então, se eu não purificar o sangue, Mas tu como é que sabe o corpo vai funcionar? Exatamente, mas tu sabe o que é o contexto legal disso aí? Porque hoje a gente lida muito da contaminação dentro do óleo. A gente fala que geralmente o óleo novo, ele como é que eu posso dizer? Não necessariamente ele é um óleo limpo. Na verdade, ele sai da usina limpo, né? Não, ele sai da usina limpo, mas existe algum processo entre transporte, armazenamento, Isso. etc. É Mas mesmo assim, quase isso aí. É. A gente Só- pode explicar isso aí. Só que hoje a gente bate muito isso nos dias atuais. Só que o Gurgel, há 20 anos atrás, quando não existia esse tipo de pesquisa, ele já trabalhava dentro desse fundamento, correto, Gurgel? Exatamente. Entendeu? Então não parou no tempo. O que faltava exatamente era algumas pessoas dedicadas a passar isso, a fazer isso. Como se instaurou hoje a engenharia de confiabilidade,
dotaram, né, a ter uma maior atenção em relação à condição de limpeza do óleo. Exatamente. Não é isso mesmo, Guilherme? Eu entrei nesse ramo de lubrificação em 1980. Eu era gerente de manutenção de uma indústria aqui no Ceará, chamava-se Xenosa, Chenille do Nordeste S.A. Então, nós fomos agraciados com o treinamento da Petrobras Distribuidora e daí nunca mais parei. Gostou do... Foi. É como aquele coração que eu lhe mostrei aqui, né? Ele representa muito bem o que a gente vive hoje. O mundo se abriu, né? Às vezes falta isso, falta um filho, né, Rafael? O Rafael Isso começou mesmo. como auxiliar de mecânico, não foi? Não, na verdade, eu iniciei minha trajetória como projetista, né? Iniciei minha trajetória como projetista mecânico e caí No meio colo que- da hidráulica. no colo da hidráulica, de paraquedas. Né, eu tinha aquele conhecimento teórico, né? Quando você sai da escola técnica, já com conhecimento teórico, mas a prática do negócio, aquele de viver o problema dia a dia, que, na verdade, eu me apaixonei por isso, né? Só vem Entendeu? com a vivência, é isso mesmo, né? Convivência. Como é que o Aí, cara se apaixona pra estar se sujando de óleo, pelo amor de Deus? cara, é por isso que diz que são poucas pessoas que se identificam com a hidráulica. São poucas pessoas que se identificam, né? Não é qualquer um que Exatamente. mexer com óleo e gostar. Sabe que a gente estava conversando, né? A gente chegou a conversar sobre isso, em relação a isso, né? Os profissionais da hidráulica, além de ser pouco, Uhum. estão se aposentando, né? Isso, Os que têm. exatamente. E parece que as pessoas não estão buscando. E tá faltando profissional. Aí eu falei da região do Ceará. O Jefferson disse, não é só Ceará. É a nível Brasil, é a nível mundial. É o nível Brasil. Não digo nem a nível mundial. A nível mundial, nós temos dificuldades em encontrar pessoas que queiram trabalhar nessa área. Por exemplo, profissional de hidráulica é uma raridade no mundo inteiro. Já o pessoal nessa área de lubrificação que tem evoluído no mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque as universidades, as faculdades, as escolas não têm essa matéria, né, no seu currículo, na sua grade curricular. De fato. Né? Na Bahia, fazia essa palestra em várias faculdades, era convidado pelos professores para fazer isso, né? Tem até uma coisa muito interessante que a gente dizia que o lubrificador ou é o mecânico que não deu certo, ou é o varredor que deu certo. Então, o pessoal dizia, não, vai trabalhar lá, o pessoal chamava até de Meloso. Meloso, Quem foi que fez a exatamente. cagada? Foi o Meloso. Então, exatamente pela condição de... Hoje a gente não vê mais isso, né? Então, a história interessante é que depois de várias palestras realizadas, né? Uma pessoa que era filho de um amigo nosso na empresa, na época Politeno, ele ligou para mim, Gugel, rapaz, eu quero conversar com você. E ele tinha feito esse curso comigo na semana anterior. Aí pronto, finalmente eu encontrei uma pessoa que vai caminhar comigo, né? Junto a isso aqui. E quando eu cheguei lá, sei aí, rapaz, como é que vai? Eu dei logo um abraço nele. Ele disse, pois é, Gugel, eu te chamei aqui para ver se tu arranja um emprego para mim no outro canto, que eu não aguento mais isso. Ou seja, não se dava a importância que tem a lubrificação. Né? Hoje a coisa é um pouco diferente. Né? O mecânico hoje ele tem uma faixa salarial menor do que o lubrificante, que hoje não é nem chamado mais de lubrificante. Hoje ele é chamado de analista de lubrificação. Tanto as É o empresas... lubrificador, no caso, né? Na Do verdade, lubrificador. né, Nonato, as empresas estão se adequando, né? Conforme o tempo vai passando, as exigências, E até na hora de contratar, eles estão colocando como requisito. Existe uma grande mineradora que ela contrata o lubrificador, primeiro ele tem que ser um técnico formado com experiência, no mínimo de 2 anos. E segundo, que ele tem que ter aquela certificação internacional que a gente estava conversando. Exatamente. Entendeu? Para isso ela contrata, fora isso ela não contrata. Por quê?
Cara, vai colocar uma máquina, um valor de milhões, na mão de uma pessoa qualquer. Não que seja uma pessoa qualquer, mas ser uma pessoa com conhecimento muito pouco. Exatamente. Inclusive, colocar o teu processo na mão do cara. Exatamente. É uma alta É a responsabilidade muito grande. confiabilidade né? Inclusive, hoje a gente já percebe, já vê isso com muita facilidade, né? Que o mecânico, ele age depois que a máquina quebra. É, E o lubrificador, ele evita que a máquina quebre. exatamente. Essa é a função principal dele. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, o papo vai ficar gostoso, certo? Eu quero fazer uma tomada de decisão aqui rápida, uma tomada de ação rápida. Eu quero falar rapidinho aqui do nosso patrocinador e dos nossos apoiadores, beleza? Porque esse assunto aqui vai render, beleza? E é o seguinte, pessoal, quando a gente está falando de lubrificação, né, lubrificantes, para isso também a gente precisa manter a condição do rolamento, Isso. né? Também precisa ter um rolamento de qualidade e buscar um distribuidor de qualidade. Então, precisou de um rolamento de qualidade, precisou de um time que tem um apoio, um suporte técnico, busca a galera da Ropaf. A Ropaf ela é a distribuidora autorizada da SKF, distribuidor autorizado da Tinken, está localizada aqui no Maracanaú, como vocês já conhecem. Precisou de rolamento, precisou de qualidade de atendimento com a Ropaf, beleza? Passei do segmento que também entra no segmento industrial, que é a parte de transmissão, que também precisa de lubrificação. Então, quando entrou nessa parte de transmissão, aí é onde entra a central das correias. Então, busca correia, busca correntes, sei lá, se esses materiais para essa área de atendimento, principalmente nessa área de mineração, busca essa galera aí, são um time muito forte também, a galera muito dedicada. Garanto que terá todo o suporte técnico. É só buscar eles aí. Viu aí, pessoal? Precisando, pode contar com esse time aí, tá? O time da Central das Correias. Entrou lubrificantes, time da Prolube, todas as marcas, as grandes marcas, as melhores marcas do Brasil que vocês já conhecem também, é distribuída pela Prolube, tá? ITW, Rocol, o time lá da Prolube, do Franklin, também é um time apto, uma galera técnica. Vai lá, consegue dimensionar para vocês a necessidade e especificar qual o lubrificante correto, né? Porque não existe de certa forma, um lubrificante ruim, né? Existe lubrificante errado, incorreto. incorreto na aplicação errada, né? Vai também para a parte de contabilidade, também é um outro apoiador nosso, que é a VNP Contabilidade, está aí conosco, está nos ajudando, está nos apoiando, está aí o time deles muito forte, uma galera que presta uma boa consultoria, principalmente para os lojistas, para os revendedores, para os lojistas, para a galera da indústria também, que precisa desse apoio, dessa assessoria de contabilidade, é com o time da VNP Contabilidade, beleza? E Cortez e Gonçalves Advocacia também nos apoia. Lógico que toda empresa precisa de um assessoramento jurídico e é muito bom, cara. Hein? Por incrível que pareça, toda empresa tem que ter um respaldo jurídico, porque já aconteceu comigo mesmo, aconteceu alguns bugs aí quando eu tinha empresa e graças a Deus tinha um time jurídico muito bom e o suporte foi resolvido, né? Consegue passar muitos degraus que você ia enfrentar de um a um, você consegue passar muito rápido, tá? E também dessa parte de manutenção, a gente tem um outro apoio muito forte, um time muito técnico, uns caras muito bons, que é o time da Impac. A Impac, que é uma empresa de São Paulo, são prestadores de serviço nessa área de enchedora, dessa linha de alimentos, mas eu acredito que outras áreas eles atuam muito forte, e é um time muito conceituado, eles entregam mesmo o material para o cliente deles, tem venda de material, tem a prestação de serviço, é uma galera muito focada. A Impac fica localizada em São Paulo, mas eles prestam serviço aqui por toda a região Nordeste, inclusive São Paulo inteiro. É um time muito, muito ligado, muito, muito forte. E é isso aí, eu queria dar esse recado aí para vocês, tá? Pra avisar que o nosso trabalho está funcionando, a gente precisa desses apoiadores e dos patrocinadores. E pedir aí para vocês que vão se inscrever no canal, clica aí no joinha, dá um joinha para nós aí, compartilha, se inscreve e simbora. É isso aí.
E ativar o sininho, né? E ativar, As notificações. é isso aí, Rafael. Eu só contar uma historinha breve aqui, que eu acho que todos nós, tanto eu como você, eu tenho meu padrinho, vocês tiveram o padrinho de vocês, e vários outros profissionais. Tinha uma história que eu ouvi uma vez de um rapaz que ele dizia o seguinte: a raposa, o coelho ia lá e desafiava as raposas. Um confronto, sendo que o coelho é a presa da raposa, não é? Aí o coelho ia lá, rapaz, na rua não, mas se você entrar dentro da minha caverna, eu te quebro no pau lá. E te garanto que tu não sai de lá vivo. Aí a raposa, e se eu te pegar, eu posso te comer? Pode. Pode ficar à vontade. Se você vencer a briga, tá feito. A raposa com fome ia lá, entrava na toca do coelho, de lá não voltava mais. Do mesmo jeito ela fazia com outro e com outro, entrava na toca do coelho, de lá não voltava mais, outras raposas. Por quê? O coelhinho atraía a raposa para dentro da caverna. Dentro da caverna tinha uma onça, e a onça ia lá e comia a raposa. Então esse era um padrinho do coelho. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Por que que eu tô falando isso? O que que é legal dessa história? É porque quando eu conversei com você, né? A gente já conversou antes, já conversei com o Rafael, eu também tenho um padrinho. A gente não chega onde chega sozinho. Sempre tem alguém dedicado a nos ensinar. Foi quando você teve a oportunidade com o rapaz da Lubrax, não foi? Isso. E Rafael com aquele terceirizado que era da antiga empresa que trabalhou, não foi, Rafael? Cara, acabei que esqueci, deu um brancão aqui, esqueci o nome dele, mas ele é conhecido como Primo. É um cara que trabalhou muito tempo com hidráulica aí, Gerdau, né, siderúrgica, ele veio especialmente lá de Minas Gerais para Dedicado a fazer isso, né? Então eu peguei, amarrei minha camisa assim do lado dele e não solto nunca. Entendeu? Cavalo selado, né? Eu posso até dizer o nome da minha onça. Pode? Então diga, fica à vontade. Sidraque. Mande um abraço pro Sidraque, que trabalhou muitos anos na Petrobras Distribuidora. Foi uma semana inteira ele ministrando esse curso para mim, né, com aqueles slides de carretel, passou todos os carretéis. Então, o meu aproveitamento foi excelente, né? Então, de lá para cá, Sidraque, se eu não te encontrei mais, né? Porque depois eu fui para a Bahia, você pode ter certeza que isso entrou no sangue e ainda não parei, viu? Grande abraço, Sidraque, se você estiver me ouvindo aí um dia. O aprendizado ficou, né? Hoje Ficou. O conhecimento tá aí, tá pulverizando o conhecimento, Rafael do mesmo jeito. Você vê, né? O Primo, né? Falar conhecido como Primo, ele saiu se aposentou, né? Aí, conversando com ele, cara, agora ele tá vivendo a paixão dele, que é plantando orquídea. Olha só. Aposentado e plantando orquídea lá na fazenda, lá. Construiu a fazenda, filhos criados e tá produzindo orquídea junto com a esposa. Legal. E tu, Rangel? Ô, Gugel, vai plantar o quê? Eu? Quem sabe que eu não plante algum oleaginoso aí, não? Fabricar lubrificante aí de vegetal. Já tá plantando a sementinha do conhecimento. Pois né? Porém, né? Eu também tenho algumas onças que me ajudaram. Inclusive, que a gente estava conversando sobre o seu Sérgio Sabanelli, grande Sérgio Sabanelli, né? Foi muito tempo diretor da Parker, né? Conte aí essa curiosidade. Foi ele que lhe colocou nesse ramo, né? O seu Sérgio Sabanelli, ele que me colocou no ramo da pneumática. Da pneumática. E foi ele que me levou também para o ramo da pneumática, quando ele me convidou para eu trabalhar com a Parker. Posso dizer que até hoje trabalho com a Parker, né? Porque a PSI é distribuidor da Parker. Ah, entendi. Aí de lá para cá, foi conhecer o Sidraque, conhecer Não, o outro. o Sidraque eu conheci antes. Ah, beleza. Então iniciou realmente na lubrificação, né? Na lubrificação foi com o Sidraque, em 1980. Né? O Sérgio Sabanelli eu vim conhecer em 1997, já morando na Bahia. Já morando na Bahia. Já morando na Bahia. Então tá muito tempo na Bahia, né? Desde 86.
Porra. Quase baiano já. Não, é um baiano. Sou Ó, mais. de 86 eu nasci. Eu tenho mais 86. tempo na Bahia do que do Ceará. Mas continuo sendo 100% Aí ficou ali, cearense. ficou no meio entre Ceará e Sudeste, aí ficou com sotaque meio paulista junto com Com o baiano. cearense. Mas o meu sotaque, dizem que eu não perdi o sotaque cearense, né? Fala cantando. Não sei. Oxe, Não sei, deve Macho. ter mudado alguma coisa, né? Mas se eu mudei, eu vou prestar atenção para voltar ao meu sotaque de origem. Vamos aproveitar os fones, né? E vamos corrigir o sotaque, né? Mas é isso aí. Eu queria. A gente estava falando, já que tocou nesse assunto aí de 1980, a gente. Já aproveitando essa curiosidade, quando a gente fala de filtragem, a gente fala de classe de limpeza. Isso. E eu disse a você que a ANS 1638 tinha caducado e você me disse que. Não, eu disse que tinha obsoleto e você me disse que ela só caducou. Isso. Porque entrou a ISO 4406. Isso. Pessoal, para quem não sabe, ISO 4406 e a ANAS 1638 são normas que classificam o padrão de limpeza dos lubrificantes. Exatamente. Então a gente conversou sobre algumas mudanças, né? Gosto do Gugel, que tudo ele anota e ele mostra no ato do negócio. Eu gosto de estar conversando, matar a escrevendo. cobra e mostrar a cobra, né? Fala não, a cobra mesmo, é isso aí. Talvez não, com certeza não vai dar para ver o que eu estou escrevendo aqui, mas eu vou pedir a permissão de vocês todos, né, de quem está me ouvindo aí do outro lado da tela, né, que para poder fazer um breve histórico sobre a norma, uma comparação das normas. Vou falar sobre as normas que existem hoje no mundo, né, pelo menos as que eu conheço, deve existir outras normas, Sim, né? existe outras. Então, para começar, tudo teve início, assim como várias tecnologias que surgiram no mundo, nos movimentos bélicos. Na Segunda Guerra Mundial, né, já se percebeu que muitas aeronaves elas não baixavam o trem de pouso que recebiam comando hidráulico. Era exatamente isso. Então, foram estudar para ver o que poderia estar acontecendo e perceberam que o nível de contaminação que tinha no óleo era que estava provocando esse emperramento do trem de pouso dos aviões, assim como os comandos de um modo geral. Então, as empresas, né, se uniram, fizeram um pool de empresas, né, que foi a GM, a Siemens, a Parker, várias empresas nos Estados Unidos, se uniram para desenvolver essa tecnologia. Daí surgiu a norma ISO, que é conhecida hoje como a ISO 4406. Se acreditava que a partícula de 10 micra era a partícula mais importante, a que mais entrava nas folgas de ametragem dos equipamentos e que provocava o emperramento. Se eu tenho uma partícula que é muito pequena, ela não vai ter tanta interferência no movimento. Mas se eu tenho uma partícula que ela encaixa na folga como uma rolha, né, ela sim vai entrar aqui e vai causar desgaste e emperramento. Se a partícula for muito grande, Travamento dos carretéis, no caso. travamento de carretéis, desgaste Servoválvulas. de servoválvulas é um dos casos, né? E se a partícula for muito grande, também não vai causar tanto desgaste. Mas tanto aquela problema. partícula grande vai se tornar pequena, né? Devido ao atrito. Depende ela vai do tamanho quebrando. dela. Depende Né? do tamanho, ela Por vai- exemplo, eu posso exagerar e dizer que se eu tiver uma pedra, uma brita no fundo de um tanque, ela vai ficar lá vai parada. ficar o lá tempo parado, todo mas não eu vai tô ter problema nenhum. falando não em repouso, né? Mas ali ela Exatamente. em Se ela trabalho. tiver no fluxo, se ela tiver no fluxo, né? E se ela for mais ou menos do tamanho da folga, aí sim, essas são importantíssimas, porque elas vão causar um Era que emperramento. justamente Então ela vira um creme crack. Vira analogia, né? Ela vira um creme crack. Quebrou, ela se fragmenta em várias outras vai se partículas tornando, contaminantes. vai criando ali uma reação em cadeia, né? As Exatamente. partículas vão gerando novas e Exatamente. vai contaminando. Ela acontece da seguinte forma: ela causa o desgaste de o que a gente chama de 3 corpos. Isso. Ela vai se desmembrar, tipo a creme crack, né? Vai causar
o desgaste nas duas peças que estão se movendo entre si e vai gerar novas partículas. E é aí que está o aumento da contaminação, né? E a falta de confiabilidade dos equipamentos vem exatamente por aí. Então, o que essa norma fez? Ela viu que a partícula de 10 micra era a partícula mais importante para isso aí ela criou uma norma, ela pegou 5 partículas a mais, ou 5 micras a mais e 5 micras a menos, e criou uma norma onde ela começou a quantificar, a controlar as partículas maiores ou igual a 5 micra e as partículas maiores ou igual a 15 micra. Isso foi no ano de 1964. Né? Só que no ano de 1963, a SAE ela tinha criado uma norma similar, que ela passou a ser conhecido, né, no mundo automotivo, né, para caminhões, né, essa norma ISO 4406 é muito voltada para a indústria e para a indústria aeroespacial também. A norma SAE, no caso, né? A norma, não, a ISO. A ISO. A ISO. A SAE, ela era mais conhecida no meio automotivo. Que ela dizia o seguinte, que o óleo mais limpo para um automóvel é o óleo classe 0. E o mais sujo é a classe 6. Então só era conhecido SAE 0 a SAE 6. Então, a gente pode até fazer um comparativo depois que eu explicar como funciona a norma ISO 4406. E depois a gente pode fazer também um comparativo com a norma 16, a NAS? NAS 1638. Que a NAS é uma norma da NASA. Isso. Por isso que é NAS, né? Por isso que é NAS. A abreviação de NASA. NASA. Então, a norma NAS é uma norma que deixou de ser recomendada em 2002, se eu não me engano. Não é? 2002? Foi. 2002. Ela deixou de ser recomendada. Ela não deixou de existir. Ela continua existindo. Porque todo o histórico de antes disso aqui, ela continua existindo. Mas aí, Gujão, não sei se você me corrige, né? Questão da NAS 1638 em comparação com a ISO 4406. Né? Tipo, ali a NAS 1638, ela faz aquela contagem de partículas a partir de 6 micras, né? No caso a NAS, eu não sei se ela já sofreu uma atualização de pegar a contabilidade ali das partículas próximo de 3, 2 micras. Não sei se ela já sofreu essa atualização. Né? Então, assim, a ISO já pega ali partículas abaixo de 4 micras, né? Então, assim, para um sistema hidráulico onde eu tenho servoválvulas, onde eu preciso de uma contaminação bem baixa, a NAS já não se torna tão importante para mim porque ela não pega aquelas partículas, a contagem daquelas partículas menores. Entendeu? Na realidade, é o seguinte, tanto a norma ISO quanto a NAS, elas pegam partículas menores. Né? Elas pegam partículas menores. Né? O que acontece é que o seguinte, é que só fazendo aqui, abrindo parênteses, para falar sobre a evolução da tecnologia, né? Na década de 80 surgiram as válvulas, as servoválvulas. As folgas diametrais das servoválvulas vai de 1 a 4 micra. Então, a norma ISO, né, a ISO 4406, ela só contemplava partículas acima de 5, de 5 micra. Aí houve uma primeira, nesse caso foi uma permissão, não foi ainda um upgrade da norma, né? Foi apenas uma permissão do Bureau para poder se acrescentar as partículas de 2 micra. Então, passou a ser controladas as partículas de 2, 5 e 15.
Enquanto a norma NAS, ela começava a contar a partir de 5 micra, né? De 5 micra. Ela fazia a leitura em 100 ml e a partícula e a ISO 4406 em apenas 1 ml. Né? Então, quando se fazia o comparativo, tinha alguma correlação entre essas normas. Por exemplo, um óleo novo, 201815, eu posso explicar depois o que é isso, ela equivale a um NAS9. Então tá contaminado. É que no caso pega ali. Exatamente. Acho que um óleo limpo ele é 18 para baixo. Vai depender do tipo de equipamento. A gente vai comentar sobre isso, né? Ah, entendi. Então, o que aconteceu? Essa norma da ISO 4406 é a norma que mais se fala no mundo inteiro hoje. Aqui no Brasil se fala muito em NAS, porque Porque NAS é mais fácil, é só um dígito. é só um dígito. É. É melhor falar em NAS 9 6, do que NS9. ISO. Já aconteceu comigo, né? A gente teve um problema lá no alto forno, né? Siderúrgico, onde a gente teve um problema de hidráulico, onde a válvula estava travando, a gente teve esse problema. E fui perguntar ao técnico de lubrificação como é que estava a classe de contaminação do óleo. Ele disse, tá bom, tá um NS7. Mas Isso. tá um NS7 ali próximo, certo que não é recomendado com a servoválvula. Com a servoválvula. Mas estava travando. Aí quando eu fui analisar, fiz uma nova análise, pedi na ISO. A quantitativo de partículas próximos de 4 micras, de 3 micras, estava alto. Por quê? Porque eu não tinha um filtro bem dimensionado para me conter aquelas partículas. Né? E o que eu aprendi é que assim, a partícula mais prejudicial em um sistema hidráulico ou de lubrificação é a partícula do tamanho próximo da folga dinâmica. Da folga dinâmica, Exatamente. Então, sempre se atentar ao tamanho da partícula próxima da folga dinâmica, que é essa partícula que vai me dar o maior problema ali localizado, né? E a questão é que os equipamentos novos, né? Cada vez que passa, a metalurgia hoje dos materiais, com essa tecnologia também embarcada, mas as folgas dinâmicas, elas cada vez estão menores. Exatamente. Conforme a tecnologia vai aumentando, vou tendo mais pressão no sistema, as pressões vão aumentando, eu tenho que diminuir a folga. Exatamente. Foi o que aconteceu aqui com o surgimento da servoválvula na década de 80, foi obrigado essa norma a se adaptar a ela. Né? Assim, por exemplo, se você pega um catálogo de uma válvula direcional, ele é obrigado a ter lá uma informação de que aquela válvula tem que trabalhar com um nível de contaminação tal. No caso, acredito que seja 17, 15, 12. Né? E se eu pegar de uma servoválvula, 16, 14, 11. De uma válvula proporcional, 16, 14, 11. Se eu pegar uma bomba de engrenagem, ela deve trabalhar com 17, ou de 19, 16, 13. Né? Aí gera aquela dúvida, né? A pessoa perguntar qual a classe ideal que eu tenho de deixar no meu sistema. Para mim não ter que ir no manual, sempre a gente se atenta o quê? A folga dinâmica do folga dinâmica. Então, tipo, eu mensuro o valor do produto que está instalado no meu sistema hidráulico e o equipamento com a menor folga dinâmica. Então, assim, se eu tenho um equipamento com a menor folga dinâmica que custa X e o equipamento mais caro custa 5x, mas se ele trabalha com a folga dinâmica maior, eu vou proteger o que tem a folga dinâmica menor, porque ele vai proteger todo o sistema. Exatamente. Entendeu? Eu até entrei nesse assunto para poder a gente falar sobre aquilo que a gente falou, que qual é o óleo recomendado para um determinado... Ou seja, um óleo novo, ele essencialmente não é um óleo limpo. Não. Né? Que é o seguinte, um óleo limpo, quiser um óleo ultra limpo, aí já é um serviço extra, né? Exatamente. Por exemplo, eu falei aqui da norma SAE, já foi começando a responder e tentar explicar isso aqui. A SAE, a classe 6, é um óleo mais limpo, que corresponde a uma classe de 1397, vamos supor, 1397. NAS00. Isso, que corresponde a NAS00 e uma SAE0 e uma ISO 1397.
Melhor dos mundos. Esse número eu não sei se está exatamente igual, mas eu estou só exemplificando, ele é mais ou menos por aqui. E o pessoal se atentar, porque a cada 100 ml de óleo, né? E a cada 100 ml para NAS. Para NAS. E para ISO é 1 ml. Cada 1 ml. Cada 1 ml. Então, um óleo, um SAE6, ele corresponde a um óleo 20, 18, 15. Não é um óleo contaminado. Que é um óleo contaminado. Para isso não ficar digamos, não ficar tão escondido, né? Eu vou explicar depois o que é que significa isso aqui. Eu vou tentar explicar isso aqui, né? Que depois nós vamos ter uma proposta aqui da gente fazer cursos, né? Sobre esse assunto. Levanta isso. Então, o seguinte, esse número 201815 nasceu da norma SAE. E esse número do óleo mais limpo também nasceu do óleo SAE. Mas existe óleo muito mais limpo do que isso aqui, né? Então, o que acontece? O fabricante, ele não tem obrigação de fornecer para o cliente um óleo mega limpo, extremamente limpo. Ele entrega um óleo 201815. Por quê? Porque a empresa tal, ela vai trabalhar esse óleo com servoválvula, por exemplo. Então, quem comprou o óleo vai filtrar o óleo para as condições que o fabricante da servoválvula exige no catálogo. Se ele vai simplesmente passar por uma bomba de engrenagem, por exemplo, que trabalha com classe de entre 20 e 18, 15 aproximadamente, né? Então ele pode usar naquela bomba sem que perca a garantia daquela bomba, né? Então a coisa é mais ou menos por aí. De quem é a obrigação de filtrar o óleo? É do cliente. Do cliente. É do dono do equipamento, né? Então jamais um fabricante de óleo vai entregar um óleo contaminado. Ele entrega um óleo com a classe de filtragem X. Já aconteceu muito caso, né? A contaminação tá alta, o cliente pega e diz assim, não, vamos tirar o óleo, limpa e troca, bota o óleo novo. Olha, entendeu? Na maioria, olha, na grande maioria dos casos em que bombas hidráulicas, na parte geral, vai para manutenção, algumas vezes, a maioria desses casos é só contaminação do óleo. E 45% do óleo que vai para refino são óleos novos. Exatamente. Só está sujo. Só está sujo. Só está sujo. Exatamente. Aí o cara pega na análise e verifica lá que está em um nível de criticidade alto por contaminação. E aí a primeira opção do cara é descartar o óleo. Beleza, se você descartar 5 litros de óleo, 10 litros, algo assim, tranquilo. Agora imagina você ter uma unidade aí com 200 litros, 300 litros, ou acima disso, ou várias unidades. Teve um caso que eu fui chamado, né? Olha, eu queria que você fosse na nossa empresa, porque aconteceu lá um emperramento isso era uma barragem, né? Uma hidrelétrica. Então, o cilindro que fazia a abertura das comportas, ela travou, e era uma empresa estatal. Travou e o gerente chegou e disse, olha, eu não entendo porque travou, porque o óleo é novo. Aí eu disse, bem, e como é que foi trocado esse óleo? Você filtrou o óleo antes de botar? Não, a gente usou uma unidade de filtragem e colocamos lá e começou a funcionar, daqui a pouco emperrou. Vinha dando problema antes? Não. Então, o que aconteceu? A unidade hidráulica tinha um filtro, que esse filtro, quando o óleo girava, ele circulava e passava pelo filtro e filtrava. Ele estava numa classe que ninguém sabia, porque ninguém fazia a análise de partículas. Aí ele pegou um óleo que estava guardado há 3 anos no almoxarifado. Então, aquele óleo, o óleo guardado, também ele vai aumentando o nível de contaminação pelas condições de armazenamento, por pancadas que o tambor leva, né? Então, essa é toda outra história que a gente pode contar em outra ocasião. Sim, sim. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que entrou
uma gestão nova e disse, não, para a gente não ter problema nenhum, nós vamos trocar o óleo. Nós temos o óleo novo no almoxarifado. Então eles pegaram um óleo que possivelmente estava contaminado e botaram no lugar do óleo que estava possivelmente limpo. O que aconteceu? Travou. O que nós fizemos? Nós tiramos 8.000 litros de óleo, voltamos esses 8.000 litros de óleo, né, para os tambores e pegamos o óleo que eles tinham botado não usaram nem o tambor do óleo novo, usaram os tambores velhos que estavam lá, né, que podia estar sujo também, mas eu mesmo assim eu arrisquei. Nós colocamos o óleo velho, filtrando e o equipamento voltou a funcionar. Quando a gente foi ver o óleo que estava lá, você sabe o que era que tinha? Água no óleo que estava guardado há 3 anos. Entendeu? Então isso pode acontecer. São 3 os contaminantes principais em um óleo lubrificante ou hidráulico, que é partículas, água e ar, gases, de modo geral. Né? Bem, então eu vou falar um pouco sobre esses números que a gente... Né, esse número 20, ele quer dizer que por cada 1 ml de óleo, ele vai ter entre 5.000 até 10.000 partículas por cada ml de um determinado tamanho. Né? Eu não vou falar agora no tamanho disso aqui, mas no final da norma eu vou explicar que vocês vão entender. Então, classe 19. Classe 19, ele vai ter entre 2.500 a 5.000 partículas por cada ml. E aí ele vai cortando pela metade para cada número que cai. 18, ele vai ter entre 1.250, tem alguns casos que não dá exatamente a metade, você tem que pegar a tabela para ver. Né? Entre 1.250 a 2.500 partículas. Então, e aí vai. Classe 17 é pela metade, classe 18 é outra metade, né? Que é que vai aqui entre 630 a 2.500. Classe 16 vai 320 a 630. Classe 15 vai de 160 a 320. E aí vai. Eu vou deixar só... Simplificando, né? Simplificando, para não ficar muito monótono. Então é o seguinte, o que é que significa esse 20? O que é que significa esse 18? O que é que significa esse 15? Se ele vem em primeiro lugar, que é o caso do 20, ele quer dizer que naquele óleo ele tem entre 5.000 a 10.000 partículas maiores ou igual a... Aí vem aquelas partículas que eu falei no início. No caso aqui, a 2 micra. O que vem em segundo lugar são as partículas maiores ou igual a 5 micra. E a que vem em terceiro lugar, que no caso aqui é o 15, são as partículas maiores ou igual a 15 micra. Nesse caso aqui, no caso 20, 18, 15, ele teria entre 5.000 a 10.000 partículas maiores ou igual a 2 micra. Ele teria, pelo número 18 aqui, 18, ele teria entre 1.250 a 2.500 partículas maiores ou igual a 5 micra, e ele teria, no caso seria 20, 18, 15, ele teria entre 160 a 320 partículas maiores ou igual a 15 micra. Então, isso aqui, se você for na internet, qualquer pessoa que for na internet vai pegar essa tabela e vai se familiarizar com isso aqui. Com os números. E se atentar que de uma classe para outra sempre duplica. Sempre duplica. É porque é uma exponencial, né? É uma exponencial. Elevada a 2 sempre, né? Exatamente. Então, isso aqui é só para quem está no ramo para poder ouvir uma classe dessa aqui e visualizar o nível de contaminação de um óleo, né? Para quem está no ramo e quem quer aprender, né? Para quem está no ramo e para quem quer aprender. Mas não é difícil isso aqui. Micra, a milésima partícula de 1.000.
É você pegar. Uma partícula de 1 milímetro Se você pegar 1 milímetro e quebrar ela por 1000. e quebrar ela em 1000 partes iguais, ela teria um micron. No caso seria 1 milhão, não? Micra. Do milímetro, você pegar 1 milímetro. 1 milímetro, tá certo. Quebrar em 1 milímetro quebrar em 1000. Exato. É porque é para deixar claro para quem vai estar nos assistindo, porque às vezes tem pessoas que é do ramo e às vezes tem pessoas que não é do ramo e não pode não entender. Estão falando de micra, mas o que é micra? Então, micra é a milésima partícula de 1 milímetro. Inclusive, eu quero até pegar tua carona e falar que na língua portuguesa tem umas coisas que a gente não entende muito bem, né? Então, a gente fala um micro, no singular. No singular é um micro, e no plural é micra. Micra. Não tem um S. E muita gente chama micras. Micras então, ou simplesmente microns. Ou microns. Microns é porque microns no plural na língua inglesa. Exato. Então muita gente vê o pessoal falando inglês microns, né? Tem várias literaturas e acha que... E replica, né? Mas em português seria micro, né? Um micro. Singular. E 2 micra, 3 micra, 4 micra. 4 micra. Entendeu? Tá vendo aí, né, pessoal? A dica. Eu também. O plural de micron é micra. O plural. Cai no Enem, tá? Isso aí, eu logo aviso. Então, voltando a falar, né? Eu vou, para não me estender muito aqui, porque se a gente for falar aqui, a gente vai falar. Aí vai passar um ano todo. É porque lubrificação, ele é, por incrível que pareça, pode parecer simples, mas o mundo é bem expansivo, viu? É muito... Abre muito tentáculos. Então, dentro disso aqui que eu falei, né, já deu para vocês perceberem quando eu falo 20, 18, 15, vocês entenderem a quantidade de partículas que tem dentro desse óleo. Quando eu falo dessas partículas, que são partículas sólidas, né, que podem ser partículas metálicas ou partículas maleáveis. Então, eu vou falar sobre essas versões da norma ISO 4406. Né? Então, como eu falei, a ISO 4406, quando ela nasceu medindo 2 tamanhos de partículas. Partículas maiores ou igual a 5 micra e partículas maiores ou igual a 15 micra. Na década de 80, com o surgimento das servoválvulas, foi acrescentado também as partículas de 2 micra. Então passou a se medir partículas maiores ou igual a 2, partículas maiores ou igual a 5 e partículas maiores ou igual a 15 micra. Isso até a partir de 1988. Antes de 88, eram 2 partículas apenas. De 1988 a 1988, eram partículas de 2, de 5 e de 15. Quando foi em 1988, houve uma revisão nessa norma. Essa revisão, ela visava digamos, a confiabilidade da leitura da partícula. Eu vou tentar explicar aqui como é que se faz a leitura das partículas. Imaginem um raio a laser, né, e um óleo passando por esse raio e as partículas passando junto com o óleo, onde o sombreamento dessas partículas iam incidir sobre um fotodiodo, e esse fotodiodo ia dizer o tamanho das partículas e a quantidade de partículas que tinham nesse óleo em cada 1 ml. Isso para poder trazer essa leitura e transformar isso em números. Essa é a norma ISO 4406. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo... Pode fazer outra analogia, Rangel, para nosso outro público, por exemplo, que não é muito da área. Por exemplo, imagine passando a água com areia, um exemplo. Eu acho que sim, daria certo também essa analogia. Para o pessoal entender, a areia é a partícula, a água simula o fluido, que não deixa de ser um fluido, lógico, isso, né? Isso. Ela simula o fluido lubrificante, e esse raio diodo a laser que faz a leitura dessa areia que está passando sobre a água, né? Exatamente. Eu vou, né,
eu vou falar aqui, por exemplo, eu tenho aqui um tubo de água, vamos supor um tubo com esse diâmetro, ele vai passando a água aqui, só que na realidade não é esse diâmetro aqui. O óleo, quando passa num contador de partículas, O diâmetro é tão um diâmetro pequeno, né? pequenininho, mas isso é ampliado várias vezes, né, para poder se fazer a leitura. Mas vamos supor, tem uma água, né, que vai passando aqui e as partículas vão passando dentro dessa água. Então, atravessando essa água, tem uma lâmpada muito forte, né, que é um raio a laser. E esse raio a laser, ele vai atravessar essa água e essa luz vai ser refletida num quadro grande, que esse quadro é o que a gente chama fotodiodo. É como se fosse essa TV que vai receber Deixa eu segurar aqui para nós não derrubar ela. tá bom. Que vai receber o sombreamento da partícula, e nesse sombreamento ele vai dizer, aqui nós temos tantas partículas desse tamanho, né? E o tamanho da partícula é tal. Agora imaginem uma coisa. Essa mudança que aconteceu foi uma mudança muito importante que até hoje causa confusão até entre as pessoas que estão no ramo, né? Antigamente, né, na forma antiga, antes de 1988, a partícula passava, vamos supor que a partícula passou na frente da luz, vamos supor que essa lapiseira aqui, ela passou nessa posição aqui, ó. Então, quando passou que ela refletiu aqui no fotodiodo, ela projetou uma partícula que vai ter esse diâmetro aqui. Ele pega a maior medida e transforma, né, e faz um círculo entre ele e diz que a partícula tem esse diâmetro. Se essa mesma partícula, né, ela passar nessa posição aqui, ela vai projetar um diâmetrozinho bem menor. É a mesma partícula. Se essa partícula passar nessa posição aqui, ela vai ser uma partícula mediana, uma partícula média. Ou seja, qual o tamanho da partícula? É desse tamanho ou desse tamanho aqui? Então, os contadores de partículas, eles fazem uma soma das 3 leituras e dividem por 3. É uma média das 3 leituras para se ter uma partícula mais ou menos do tamanho do tamanho real. Então, a mudança aconteceu da seguinte forma: eles não lê mais o sombreamento das partículas. Os aparelhos, a partir de 1999, até 1998, era dessa forma. A partir de 1999, os aparelhos medem a superfície da partícula, pegam aquela superfície e transformam numa esfera. Então, as partículas que originalmente, que historicamente eram partículas de 2 micra, elas se transformam numa esfera de 4,6 micra. Eu vou arredondar isso aqui já. É plural. Então, eu vou arredondar isso aqui. Na realidade, ele é 4,6, mas para a norma, ele considera 4 micra. As partículas de 5 micra, elas se transformavam numa esfera de 6,4, que para a norma ela considera 6, e a partícula de 15 micra era 13,8. E aí arredondou para 14. Arredondou para 14. E aí, esse 44068 hoje é assim: 4, 6 e 14. Com a atualização de 99. Exatamente. 99. Mas na realidade, Existe uma nova atualização. na realidade, vai ligar aqui? Pode tranquilo. Ele sentou no controle lá e desligou. Que poderia ter até projetado isso aqui, que eu tenho tudo isso em slide. Tava, né? Era para ter
colocado no pendrive. Não, dava, mas Mas tranquilo, vamos embora no bate-papo. tudo bem. Se não ficar muito claro, a gente pode até fazer A gente faz com os slides. Né? Faz um Então, é o segundo seguinte, depois. a norma ISO 4406, na realidade, ela continua medindo partículas de 2, partículas de 5 e partículas de 15. Só que quando ela se transforma em esfera, ela diz o seguinte, que ela vai ter tantas partículas de 2 que são representadas por esferas de 4 micra. Então, é obrigado a botar a representar isso aqui com Czinho na frente. Então, ela é 4C, é um Czinho entre parênteses, né? 4, parênteses, C, fecha parênteses. O que quer dizer o C? O C, eu não sei o que quer dizer exatamente, né? A gente diz que o C quer dizer que é esfera, porque esfera em inglês não começa com C. E isso é uma norma que foi alterada, né? Como foi uma norma ISO, ela foi feita isso aqui, né? Eu não sei exatamente, mas o C, né? Como é norma, ninguém discute, né? Então, ela seria 4, C, 6, Czinho e 15 com esse Czinho aqui. Então, 15 não, desculpa, 14. Então, na realidade, a partícula não é de 4 micra, não é de 6 e não é de 14. Ela continua sendo de 2, de 5 e de 15. Só a representação, que é o escaneamento da superfície transformada em esferas. Né? Legal. Então, com isso, bem didático. O que aconteceu? O que acontece no mercado? Os fabricantes de elementos filtrantes, Bora nós. eles utilizam dessa artimanha para dizer, o meu elemento aqui ele tem eficiência beta 1000. Beta 1000, beta 2000, beta 5000. Beta 1000, se ele considerar que a partícula é de 4 micra. Né? Isso. Beta 1004, beta 1006. Porque se você for no mesmo gráfico de eficiência que foi gerado para o mesmo meio filtrante, se você disser que a partícula é de 2 micra, que na realidade ela é de 2 micra, ela continua tendo a eficiência original. Por exemplo, um elemento que originalmente era um beta 2 maior ou igual a 200, esse beta 2 é o tamanho da partícula, né? Isso. Beta 2 maior ou igual a 200, isso quer dizer também, esse 200 quer dizer que a cada 200 partículas de 2 micras, somente uma partícula de 2 micras 199 fica retida, então. Ela passa exatamente, 199 ficam retidas e uma partícula passa. Né? Então, o seguinte, se você for fazer fotográfico e levar em consideração que a partícula é de 2 micras, ele continua sendo beta 2 maior ou igual a 200. Se você disser, não, mas a partícula agora é de 4 micras, é claro que o elemento filtrante vai pegar Seu Gugel, só cortando um pouco, é interessante se eu falar em relação à questão razão beta, né? Para o pessoal entender o que é a razão beta. Né? Entendeu? Que a gente falou de razão beta 1000, beta 200. Né? A razão beta é exatamente isso que eu falei antes, né? O que é a razão beta? A razão beta é a eficiência do elemento filtrante. Quando eu falo beta 2 maior igual a 200, ele quer dizer que a cada 200 partículas de 2 micras somente uma passa. Isso é a razão beta. Não é? Que isso aqui dá uma aula até muito interessante aqui, né? É um outro assunto. Um exemplo, você pode pegar uma peneira, pegar assim uma mão de areia, jogar ali na peneira, faz um quantitativo do que passa em relação ao que fica e você tem eficiência. Isso aí que é chamar de razão beta. Exatamente. Dá tempo de fazer? Eu faço aqui rapidinho e explico aqui como funciona. Dá, pode. Dá? Então vamos fazer. Vou passar aqui o seu Célio já foi buscar a moto já. Ele não tá mais apressado, não. Então, o seguinte, como é que é feito a análise de razão beta? Como é que você gera um gráfico, né, de eficiência de filtros para saber a razão beta de um elemento filtrante?
Você faz o seguinte, você pega vamos supor, uma unidade hidráulica. Você tem uma bomba, coloca um filtro após a bomba, faz uma coleta antes da bomba, faz outra coleta, desculpa, faz uma coleta antes do filtro, uma coleta do óleo antes do filtro, E uma pode. e uma após o filtro. Aí você vê a quantidade de partículas que aquele elemento filtrante pegou. Vamos supor que um elemento filtrante do lado não filtrado ele tinha 50 mil partículas e do lado filtrado ele tinha 10 mil Partículas. partículas. Ora, se ele tinha 50 mil partículas do lado não filtrado e só tinha 10 mil partículas do lado filtrado, é porque 40 mil partículas ficaram no elemento filtrante. Ou seja, a cada 5 partículas de um determinado tamanho, né, uma passou. Então, se uma passou, eu posso dizer que esse elemento filtrante é um beta. Vamos supor que essa partícula seja uma partícula de 2 micras. É um beta 2 maior igual a 5. É Ora, isso aí. se por acaso o do lado não filtrado, né, ou seja, se antes do filtro, ou seja, vou resumir aqui para ficar mais fácil. Se o filtro conseguiu pegar 10, a cada 10 partículas, somente uma passou. Eu estou me referindo a uma partícula sempre de 2 micras. Então, ele vai ser um beta 2 maior igual a 10. Ora, se a cada 20 partículas somente uma passou, qual é a eficiência desse elemento filtrante? Beta 2 maior igual a 20. Se esse elemento filtrante, a cada 75 partículas, somente uma passou, qual é a eficiência desse elemento filtrante? É beta 2 maior ou igual a 75. Então, Se passou 75, como é que é? a cada 75 a cada 75 passou uma. Tá. Desculpa. Cada 75 A cada 75 partículas, uma passou. Então, quando a eficiência chega em 75, eu digo que a norma diz que esse elemento filtrante ele é absoluto para esse tamanho de partícula. Acima de 75 ele já se torna absoluto. Já se torna absoluto. Porém, os fabricantes, né, a maioria dos fabricantes, né, eles, por exemplo, internamente na Parker, ela diz o seguinte, que o elemento filtrante, para minha segurança, eu só vou considerar absoluto a partir de 200. Tem deles que diz que é a partir de 100, né? Fica muito particular de fabricante para fabricante, né? É muito particular. Eles se autodenominam. E também para as normas internacionais. as normas do país de origem, né? Sim, adequando as normas do país de origem. Sim. Exatamente. A norma é sempre a mesma, é sempre 75. Mas nos Estados Unidos, se você diz que o elemento filtrante é absoluto e você vai lá e ele tem a cada 74 passa uma, ele é nominal. Então vai ter problema para o fabricante. Aí diz, não, eu vou querer uma garantia disso aqui. Eu vou dizer, eu vou fazer meu teste, se ele for beta 2.200, eu vou dizer que ele é absoluto. Se ele for 99, para mim ele já não é absoluto. Para a norma mas para mim não. É só por questão de garantia minha. Tá, entendi. Entendeu? Com alguma dúvida, Rafael? Não, isso aí. Isso aí era o beabá de todo dia. Pois é. Engraçado, né, cara? Isso tem que ser básico, né? Isso aí é Pra o que quem eu lida diretamente na vivia lubrificação. todo santo dia. Todo santo dia era isso. Era Vai vivenciando. filtrar, a vivência. Bem, isso aqui era o que a gente estava
prevendo para hoje, mas se vocês puxarem aí, vai sair muita Vai. coisa. Vocês ficam agora com vocês. Não, mas era basicamente isso aí mesmo, tipo, alguma dúvida. Porque se a gente for falar realmente de lubrificação, a gente vai se estender em muita coisa, né? Principalmente lubrificação industrial. Né? E o que muda da lubrificação industrial para a lubrificação automotiva, que também seria um outro tópico bem bacana de conversarmos aqui, mas a questão é o time, né? Sério, demanda muito porque cada vez que a gente vai conversando, a gente vai abrindo mais o leque, né? E vai surgindo. E aí eu tinha até anotado o que dá, vamos conversar sobre a filtragem. Então, a filtragem é um termo que a gente entrou. Ou seja, não pode faltar filtragem dentro do teu equipamento. A empresa ela tem que ter, no mínimo, um carro de filtragem para cada tipo de óleo. Para o próprio recebimento. Ele em si, ele tem que pegar a amostra do óleo dele e medir viscosidade. Porque existe aquela variação de 10% a mais, 10% a menos, né? Isso. E tem aquela outra questão que você falou para mim, que 10% da formulação do óleo por efeito natural é gases. Isso é um assunto interessante que muito pouca gente acredita. Quer que eu comente sobre isso? Comente aí, por favor, porque isso é novo. Foi novo. Não necessariamente novo, mas novo para mim, tá? Não sei se o Rafael sabe dessa consistência em si. Ou seja, às vezes você compra um tambor de 200 litros e ali não tem 200 litros. Exatamente. Pode existir uma perca significativa. Com certeza. Então, como eu estava falando aqui para ele, vou repetir aqui, isso é uma coisa que muito pouca gente sabe, né? É que o óleo, ele é um hidrocarbonetos, né? Então, na cadeia molecular do óleo, ele tem também gases. Estima-se que 20% do óleo é composto de gases. Isso deixa o óleo compressível. Isso é um assunto interessante, né? O óleo, todo mundo diz que é incompressível, mas o óleo ele é compressível. Com certeza. A cada 70 bar de pressão, o óleo ele se comprime em 0,5%. Exatamente por causa desses gases. Esses gases você não consegue retirar com muita facilidade. Mas você quer provocar uma fuga dos gases, aqueça o óleo. Você vai ver que o óleo começa a subir umas bolinhas. Aquelas bolinhas são os gases que estão se evaporando. O oxigênio, como ele não evapora com tanta facilidade assim, ele vai se mantendo no óleo e logo o óleo vai se tornando oxidado. Você vai oxidando o óleo. Você está, na realidade, evaporando os outros gases e o óleo vai ficando rico em oxigênio. E quando eu tenho partícula metálica, acelera mais ainda a oxidação do óleo. Acelera mais a oxidação do óleo. Entendeu? Bem, mas o que eu tinha conversado com ele não era sobre esses gases que fazem parte da cadeia molecular, né? Eles estão entranhados na cadeia molecular do óleo. Não é uma questão de formulação em si, né? É uma questão molecular mesmo. Exatamente, é a constituição do próprio óleo, entendeu? Eu estava falando da contaminação por ar. Se você pega um óleo, frasquinho aqui, chacoalha esse óleo, você deixa ele aqui em repouso, né? Ele não volta para o volume total, o volume original. Ele forma um volume maior. Se eu pegar esse óleo... Porque os gases se expandiram? Porque ele criou microbolhas de ar e essas bolhas, eles não são visíveis. Como elas não são visíveis, você vê e diz, não, isso aqui é óleo. E não é. No próprio envasamento do óleo, ele cai e forma aquelas bolhas e o óleo aumenta de volume. Se você pega aquele óleo, coloca numa câmara de vácuo, põe uma cúpula aqui, faz um vácuo aqui em cima, o que acontece? As bolhas de ar começam a sair do óleo. E esse óleo, ele diminui o volume dele. Esse volume do óleo, com a retirada do ar, ele pode variar em até 10% do volume total do óleo.
dos Estados Unidos, quando você compra o óleo, esse ar que vai incluso no óleo é levado em consideração. Um tambor de óleo nos Estados Unidos não tem 200 litros, ele tem 208 litros. Normalmente, esses tambores de marcas importadas são 208 litros. Você 208. receber 208, 209. É, Por quê? exatamente. Porque ele... Leva em consideração Mas leva em essa consideração variável. isso, essa variável. Então, isso também, essa quantidade de ar que tem no óleo, ele é levado em consideração nos projetos hidráulicos, né? Tanto pode provocar cavitação nas secções de bombas, como também na redução da quantidade de óleo que vai exercer um determinado. Quando você vai transformar a energia hidráulica em energia mecânica, você vai. E você cria muito também até na descompressão do sistema, que aqui a velocidade que o óleo retorna do sistema gera esse ar dentro. Esse ar. Dentro do sistema Exatamente. hidráulico. Exatamente. Entendeu? Aí provoca cavitação em bomba e inúmeros problemas. E E também é uma desgraça também a captação, né? na formação do filme lubrificante, aonde você tem ar, você tem contato metal-metal. Ah, isso é fato. Você diminui, Remove a película protetora, né? você rompe Rompe a película. rompe a película, né, o filme lubrificante. Entendeu? Isso Então, se aplica na indústria, no carro, na máquina. Ok. em tudo. Na indústria, ela é muito mais importante, né, do que no automóvel, porque o automóvel ele foi projetado para trabalhar numa condição muito severa. Tira pela própria temperatura, né? A começar pela temperatura, né? Então a condição é muito severa. Enquanto o cilindro ele atua 2, 3 vezes em 1 minuto, no motor de combustão você tem 2.000, 3.000 atuações em 1 minuto. É por isso que não tem rolamento, então, em motores, né? Por isso que não se usa rolamento em projetos de motores, porque o automóvel ele está aqui no ambiente limpo agora. Daqui a pouco entra numa estrada de poeira, né? A SKF, ela diz... Deixa eu segurar essa tela já, nós não vamos quebrar ela hoje. A SKF... Vamos amarrar ela aqui. Ou então botar um A travesseiro aqui. SKF, né, ela diz, né, que se você não tiver partículas maior do que a espessura do filme lubrificante, tiver partículas menores, né, mesmo quando ela sob pressão, a partícula não toca nas duas partes, o rolamento tem uma vida útil indeterminada. Indeterminada. Geralmente o povo fala que é uma vida útil vitalícia, só que não existe isso, mas sim uma vida útil indeterminada. Na prática não existe, né? Mas eles já fizeram os testes e perceberam isso, né? Então ela é indeterminada, não é vitalícia, né? Exatamente. Então exatamente por isso é que não se usa o rolamento, né, em motores de automotivo. Exatamente porque ele é projetado para trabalhar no nível de contaminação muito elevado, muito extremo. Mas essa dos gases aí é novo para uma turma bem. É por isso que existe Bem a questão de significante no mercado, utilizar termovácuo, né? Porque além de termovácuo eliminar ali a água, além de eliminar a água livre, a dissolvida, Elimina os gases e elimina os emulsionada. gases também. Entendeu? Exatamente. Então, Não, e o legal da filtragem também, sabe o que é? O óleo, principalmente o óleo mineral, ele tem muito ali dos radicais livres, né? Então, quando você começa a criar um processo de filtragem deles, mesmo no processo em si, e você cria aquela filtragem, sei lá, coloca um skid ali do lado fazendo aquela diálise, ele em si, ele começa a fazer a remoção desses radicais livres que você não consegue tirar do óleo. E a filtragem, ela consegue fazer essa remoção. Fazendo essa remoção dos radicais livres do óleo mineral, ele começa a dar uniformidade às moléculas. Porque as moléculas do óleo mineral, ela não existe uniformidade em si. Né? Não existe um padrão de uniformidade. Quando você começa a trabalhar num processo de filtragem,
do óleo, principalmente hidráulico, mineral, você começa a criar essa forma, porque você começa a reter os radicais Os livres. radicais é uma coisa interessante, né? A norma que determina a fabricação do óleo automotivo, ela diz o seguinte, que você não pode fabricar um óleo automotivo a partir de um óleo refinado. E na realidade, É só o que rola. Oxi. É mais barato. É ali, o que rola aí. eu vou vender o carro mesmo, né? Meu mesmo. Oxi, bota pra rolar. mas o seguinte, eles fabricam isso, só que não deveriam estar fabricando porque tem que atender a norma, né? Exatamente. Mas só que na realidade, o que que acontece? Quando você pega um óleo e faz um refino, o que que acontece? Aquelas moléculas defeituosas, entre aspas, né, que não foi pegue no primeiro refino, quando você faz o refino, quando você faz o refino do óleo, o que que acontece? Você vai tirar tudo que é contaminante do óleo, né? Inclusive, né, quando se trata de um refino, para você obter um óleo mineral De puro, novo, básico de novo. os aditivos são considerados contaminantes. Que aí vai todo mundo ser craqueado. E todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Fica só o óleo. E aquelas moléculas defeituosas, elas são também. Extraída. Algumas delas são extraídas, outras ficam ainda, né? Ou seja, se você refinar esse óleo mais uma vez, ele vai ficando cada vez mais homogêneo no que diz respeito às moléculas de hidrocarbonetos, né? Ela vai ficando cada vez mais homogênea. Então o óleo refinado é confiável. É confiável, né? É confiável. Ah, O então. óleo, Então nem tanta teoria como a prática do que eu falei em si, de você estar recirculando o óleo, é uma prática justa. E você consegue realmente retirar os radicais livres. consegue. Isso é bom. É bom para a máquina porque você consegue estabilizar as moléculas, Hum. mantendo de forma Você uniforme. mantém o óleo mais estável, né? Mantém o óleo mais estável, principalmente se trabalhar com cargas, Exatamente. não é isso? Bem, Vamos saber, pô, Gugel. E te fazer uma pergunta. Na verdade, isso é uma pergunta que me fizeram, né? Então, qual a função do filtro? Você saberia me responder, Nonato? Eu? Não, eu. quer que eu responda para você? Não, por favor, Eu vou- responda para nós. Função do Você filtro. é um projetista de máquinas. Já foi, né, Né? Rafael? Já foi, Não, ainda ainda é, porque continua sendo. continua sendo ainda. Continua sendo. Quando você vai projetar uma máquina, você projeta uma máquina o mais próximo da máquina mais perfeita que existe. Qual é a máquina mais perfeita que você conhece? Ser humano. Ser humano. O corpo humano. Exatamente. Para você ter ideia, nós temos aproximadamente 5 litros de sangue no nosso corpo. Todo esse volume, ele é filtrado, se eu não me engano, em 5 minutos. Hemodiálise em si? Não, Um processo. Não deixa de ser no um rim, processo. No rim. No É próprio um rim, filtro natural. É o filtro É o- natural. Filtro offline. que são nossos rins. É o nosso rim, né? O sangue está fazendo a função dele. E fora dos outros sistemas está o rim o tempo todo, ó, filtrando sangue. E a contaminação é pela boca. Pois é. Também. Então, se você observar um equipamento, né, uma unidade hidráulica, um equipamento de um modo geral, ele tem o rim, Tem a bomba, Tem a bomba que é o tem o coração. coração, filtro tem de ar, o sangue, filtro de ar, que é os tem pulmões. a descarga, que eu não vou dizer o que é, tem, tem o nariz, que é o respiro, né, o cabelinho que tem aqui é o filtro, né, é o trissepto da vida, né, que é Eu tiro. Não, fala negócio desse cara aí, tá Então, puxando pela parte. O não é colersente, não. É aquele nome, não. Então é o seguinte, a função do filtro, o que que é? É purificar o óleo, purificar o sangue. Mas aí, justamente, a resposta que eu dei foi essa: filtrar. A função do filtro é filtrar. Mas aí partiu do ponto, né?
De um pressuposto, né? No pressuposto, no caso. É. A função do filtro na unidade hidráulica é controlar a classe de contaminação. A classe de contaminação, exatamente. Existe uma particularidade na hidráulica que se alguém chegar querendo vender para você, vou até dar um recado, foca em mim aí. Se alguém chegar querendo vender para vocês filtragem, dizendo que vai limpar o óleo de vocês, que vai limpar o óleo de vocês, saiu, hein? Continue. Aqui para mim não saiu, tá ruim aqui o fone. Aqui caiu também. E aí? Não pode ir, tá? Pode ir? Tá rolando? Então vamos lá de novo. Se alguém chegar para vocês, clientes, dizendo que vai limpar o filtro, o óleo de vocês hidráulico lá agora e que vai resolver o problema de vocês, fujam que isso aí não é verdade. Exatamente. A hidráulica em si, ela é o próprio gerador de contaminantes dela, né? Ela tá ali trabalhando. Então a função de um filtro hidráulico é como o Rafael falou. É controlar. A classe de contaminação. É uma guerra entre polícia e ladrão. Nunca vai acabar. Se Tem que não tentar está na controlar o classe crime. ideal, é porque o filtro não está bem Não dimensionado. tá bem dimensionado. Exatamente. Quando você faz um exame de sangue, o exame de sangue, ele equivale a uma análise de óleo. Né? Uma análise de óleo completa. Ele vai dizer que tem que ter tantos por cento do aditivo tal, tantos por cento do aditivo tal. Mesma coisa é o exame de sangue. Né? Então, o filtro ele vai tirar os contaminantes, que é o que o rim faz, né, no corpo humano, Sim. para poder manter o óleo naquela condição que ele tem. E as análises vai manter o óleo nas condições de uso. Então tem que sempre que existir análise de óleo, tem sempre Tem que existir sempre. Se você e outra coisa, óleo lubrificante, óleo hidráulico de modo geral, sei lá, o contexto é básico, é simples. Pessoas específicas para isso. Exatamente. Pessoas com respaldo, que tenha treinamento, recurso. Por quê? Você vai fazer um exame de sangue. Tá aqui, recentemente eu fiz um exame de sangue. Com certeza eu não ia colocar o guarda nem o cara da portaria para fazer a coleta de sangue. Então tem que vir um enfermeiro específico para isso, para fazer a coleta de sangue e mandar pro laboratório. Mas sem querer te cortar, tu sabe cortar. quem era que fazia as cirurgias Antigamente, os barbeiros. Os barbeiros. A mesma coisa. Por isso aquele símbolo lá, né? A mesma coisa que está acontecendo hoje com o lubrificador e o mecânico. Entendeu? Aham. Então eram os barbeiros que faziam. Antigamente você queria fazer uma pequena purificação cirurgia, do óleo, fazia uma sangria. O que era? Você vinha aqui, cortava a veia aqui, botava o sangue dentro de um prato. Era Por o isso que barbeiro. chamam o Eles chamavam mecânico de os barbeiro, né? Mas aquele símbolo lá, aquela, sei lá como é o nome daquele negócio lá do barbeiro. Como é o nome? Barber Poly. Barber Poly. 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 Aqui era justamente essa significativa. Entendeu? Pois é. Desculpa, eu te interrompi. Não, aí. imagina, rapaz. O espaço aqui é de vocês. Eu quero agradecer vocês. O nosso tempo já Se esgota. tá se esgotando, né? O Hum. horário. O Edson chegou, ele já chegou querendo fechar, querendo desligar a câmera. Já desligou o microfone mesmo. Deixa dele, começa assim, entendeu? Bem, então esse assunto é um assunto interessante, um assunto muito bem vasto, amplo, vasto. né? Nós temos um treinamento preparado aqui, né? Que esse treinamento ele tem uma duração de 16 horas, a gente resume para se fazer em 4 horas. Eu me proponho aqui a fazer esse treinamentos em partes. Um passo a passo. Um passo a passo. Isso aqui nasceu essa ideia aqui num bate-papo, né? Mas a gente sente que o grande público não vai absorver isso aqui. Quem vai absorver isso aqui são as pessoas que já estão na área, as pessoas que trabalham com essa engenharia, né? As pessoas que já fazem a preditiva, que já fazem a confiabilidade nos equipamentos, né? Tinha um parceiro forte na lubrificação, a preditiva. Exatamente. Então, eu me proponho a dar esse treinamento, né? Então, não vai faltar oportunidade.
né? Para o nosso público aí que vai estar nos assistindo, ó, isso é uma mega oportunidade É. de pegar um cara que nem o Gel. Trabalha com flush, tá? Nem todo mundo sabe o que é um flush. Não sabe o que é um flush por turbulência. Né? Tem experiência em campo. Que tem 40 anos no mercado. Eu não vou falar mais do que isso, porque senão pode entregar a idade dele, rapaz. O cara, né? Pode... No final desse mês, 68. Olha, ó. Né? Já Mas falou, né? Bem novo. Tá novo, tô viu? começando minha vida agora. Tá novo, rapaz, eu tô velho. Ainda bem que eu tô com 26 anos. Já rodei sem óleo já, viu? Tem 15 anos de aposentado. Né? E aí, Rafael? Gostou do bate-papo aí, Com cara? certeza, cara. Pegou aqui de surpresa, né? Tá só anotando, né? Pra depois aplicar, né? Isso aqui foi só a facada. Ele, não, vamos lá. Aí, Não, já ele assina o contrato do patrocínio Já também, ó. RKM aí, ó. Junto conosco, junto com a EDS. Precisar de divulgação também, tu já sabe, né? Ó. Agradecer aí A EDS tá aqui, o time do... Agradecer aí a oportunidade, né, Nonato? Eu conheci o Nonato aí no campo, não foi? As andanças, né? As andanças da vida aí. Foi um cara que me ajudou muito, né, nesse caminhar, porque eu vim da manutenção para entrar na área comercial. E esse cara que nasceu como vendedor nato. É uma das frases que eu uso, que ele fala, né? Que tudo é venda, né? Tudo é venda, então tudo na sua vida é venda. A gente está em movimentação da venda, né? A gente está conversando, a gente está vendendo. A gente está praticando alguma coisa, está vendendo. A turma fala, não, mas eu sou só um zelador, eu sou só o porteiro. Mas você está fazendo a sua venda, você não está trabalhando de graça, né? Então, tudo se reflete em venda, se resume, né? No final, tudo é vendas. Exatamente, é isso que eu acabei de fazer aqui. É interessante, né? Você trouxe o Daniel, né? Da Amplitude, Foi, né? o Daniel. A gente estudou junto, cara. Acredito. Foi? Estudou junto no IEV. Daniel é muito bom, velho. Daniel acabou desenrolado mesmo. Gente, bom parceirão meu aí da... Aí eu vim reencontrar ele, depois ele já estava trabalhando com Preditiva. E seguindo carreira solo, né? Começam as coisas. E se encontra, né, esse mundo da indústria, esse mundo de fornecedores, entre industriais e de um modo geral, ele além de ser volátil, mas ele é um mundo muito próximo. Então as pessoas se encontram. Eu conversando com o Gugel, eu descobri que o Gugel é irmão de fulano, que é cearense, já há tempo que a gente conversa, né, Gugel? Exatamente. Então, é assim, cara. Não tem por que dar errado, né? É. Se fizer cagada, já sabe, o né? Sabanelli, né? Cara, conversando com o Gugel, Sabanelli foi o cara que me colocou nesse mundo da pneumática, né? Ele entrou no mundo industrial através de uma situação que ocorreu. Aí descobri que o Sabanelli foi quem colocou o Gugel no mundo da pneumática também. Então, o seu Sérgio Sabanelli, ele foi diretor da Parque por muito tempo, né? Parte tanto de hidráulica como a parte de pneumática, né? Na Parque como todo, né? Na Parque como um todo. Foi gerente geral da filial Bahia, foi ele que me levou para a Parque, né? Eu não consegui sair até agora. Ficou viciado. Ficou viciado. Não tem jeito. Olha aqui a história Aí, do ó. coração aqui. Ficou legal, né? Esse coração aqui tem Bacana. tudo a ver com isso que a gente está falando. Descobriu o que tem na caneca agora, né? Agora já descobriu Não, o que tem na eu caneca. ficava assistindo lá, achava que era um menos café. Café assim, Pode ser café também. O problema é esse gelo que fica aqui dentro. quem Tá? quer rir tem que fazer rir, né? É. E é isso aí, Gugel, Rafael, agradeço vocês de coração. Obrigado você aí pela Eu oportunidade, que né? agradeço ter conhecido o Gugel aí, cara, mas aí no meu network aqui foi Foi grande, né? Sim. E eu quero agradecer também o chefão da PSI, tá? Por ter te liberado. Diogo, o nome dele. Diogo, né? É Diogo. Diogo, um grande abraço, Diogo. Obrigado por ter liberado o Gugel. Passe caro, né? Ele nem sabe disso, né? Ele vai saber através desse vídeo. Era pra ter dito, rapaz. Valeu, Diogo, obrigado. Não, mas o... Mas o Diogo já sabe do projeto do podcast. Já, Não tem mais jeito não, já era. Não, agora já. Eu vi, Ele já subiu o drive, já foi. eu visto a camisa da PSI, né? Tem o coração da PSI. Esse aqui é o coração da PSI mesmo, né? Então, o nosso sangue da PSI bate aqui dentro mesmo, né? Então, Mas é isso aí, eu acho. Ele não vai se incomodar com isso, não. Eu acho que ele vai agradecer a todos. Aí a PSI foi um parceiro que me ajudou no começo, cara, da empresa. A RKM me ajudou bastante, né? Foi, né? Rafael hoje tá bem, né? Graças a Deus tá. Tamo indo aí, né? Dia a dia. A caminhada não pode parar, né? Não pode parar.
Trabalho tem Já muito. viu, né? Jacaré que dorme, vira bolsa de madame, né? E é isso aí, pessoal. Agradeço aí, obrigado vocês. Rafael, Gugel, de novo, te agradeço de coração, vocês dois. Pessoal, vamos se inscrever no canal, bora curtir, bora compartilhar. Rafael disse que é pra dar o joinha e apertar o sininho, né, Rafael? Acende o sininho aí pra ativar Aciona o sininho aí e vamos embora. Fica com Deus, tenha uma excelente noite. Um beijo, um cheiro e um queijo pra todos. É nóis.